Eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje eu estou aqui com o Tenente Bahia, candidato ao cargo de deputado estadual pelo PL, partido do presidente Bolsonaro. De dia é um policial, à noite um pai que aprendeu na marra a criar a sua filha. Assim, ele se define. Em suas redes sociais também, ele diz que quer usar a sua experiência para defender as mulheres e crianças. Bem-vindo, Tenente Bahia. Obrigado. Prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado por estar aqui. Prazer todo mundo que está nos assistindo. E uma pergunta clássica nossa, na primeira vez que nós conversamos com alguém, é perguntar o que trouxe a pessoa à política. Política não é fácil, uma campanha não é fácil, você tem que abdicar de tempo com a família, tempo de trabalho, enfim. O que te trouxe à política? Bom, na verdade, a minha história, infelizmente, é marcada por uma tragédia. Né? No dia do casamento, eu perdi minha esposa e tive que cuidar da minha filha. Né? Você acabou de narrar aqui. De dia um policial, à noite um pai que aprendeu na marra a criar sua filha. Então, eu, como homem, tive que vivenciar a maternidade. Não que eu fiz o papel da mãe, eu não fiz o papel da mãe. Eu fui um pai que, tendo contato com a maternidade, comecei a ver as dificuldades da mãe. Comecei a entender o que é a prematuridade. A prematuridade, Luiz, é uma das principais causas de mortalidade infantil. Nasce no Brasil mais de 340 bebês prematuros. 340 mil bebês prematuros. Não só a principal causa de mortalidade infantil, é a principal causa que a mãe sai do trabalho para cuidar do seu filho, a criança tem sequelas. Então, por que é um assunto tão pouco discutido no Brasil e é um assunto que aflige muito a sociedade, né? Principalmente na área da saúde? Então, me tornei voluntário de uma ONG chamada Prematuridade, me tornei um garoto propaganda do Ministério da Saúde, quando a gente fala de prematuridade no Brasil, que é no mês de novembro, Novembro Roxo. Então, vivenciando as dificuldades da maternidade, vivenciando as dificuldades da prematuridade, eu comecei a defender mães, mulheres e crianças nessa pauta. Então, o que me levou para a política foi essa experiência e querer defender as mães. Ter um pré-natal eficiente. A minha esposa, ela faleceu na porta da igreja e tiveram que fazer um parto de emergência. Será que poderia ter sido evitado? Com certeza, de um pré-natal mais eficiente. A gente precisa ter na saúde pública um parto humanizado. A gente precisa ter, para a mãe que fica internada na UTI, uma licença maternidade estendida. A gente precisa que toda a rede pública faça um teste do pezinho ampliado, porque muitas crianças, só para você ter uma ideia, o que é o teste do pezinho? É aquele exame de sangue coletado do calcanhar da criança, que um teste do pezinho normal ele rastreia 6 doenças. E o teste do pezinho ampliado rastreia mais de 70 doenças. E às vezes a criança ela tem uma paralisia infantil por causa que não foi feito um teste do pezinho eficaz. Então, tudo isso que eu falei para você e para vocês, eu levei para um deputado federal, que é o capitão Derrite, e ele fez projetos de lei. Fez projeto de lei de licença maternidade estendida, fez projetos de lei de teste do pezinho ampliado. Então são essas coisas que me levaram à política. Foi a minha experiência como pai da minha filha, vivenciando as dificuldades da mãe e querendo ampliar os direitos da mãe. E aí, nesse contexto, até para as pessoas entenderem, o seu caso em específico, que foi o falecimento da sua esposa, né, e consequentemente, o parto da sua filha no dia que vocês iam se casar, já vi até relatos, isso foi amplamente difundido, e querendo aqui que o nosso telespectador vincule você a essa situação para saber que era você que eles assistiram aquela história, né? Conta um pouco para a gente como que foi isso, com detalhes, para as pessoas falarem, poxa, aquilo que eu assisti foi exatamente o que o Tenente Bahia passou, e hoje você está aqui, quer dizer, reestruturado, né? Você teve que se reconstruir, vamos dizer assim, e entendendo que muitos pais às vezes jogam para as mães fazerem, você teve que fazer, né? Mas conta para a gente, para as pessoas lembrarem da história do que aconteceu, o que te trouxe até aqui. Ótimo. É assim, o que eu quero deixar claro é que eu não estou pegando a tragédia que aconteceu na minha vida para me projetar, né? As pessoas, elas realizam um diagnóstico errado da minha pessoa. O que eu vivenciei com a minha filha é o que me levou, né, para a política. Obviamente, levando direitos para as mães. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2019, eu era noivo, né? Então, eu estava muito bem na minha carreira como policial,
trabalhava na comunidade do Heliópolis, eu era da Força Tática. Fui primeiro colocado num curso de ações táticas policiais, né? O que é esse curso? Busca e resgate de refém, ações antiterrorista e ações antibomba. Estava muito bem na minha carreira e a gente resolveu casar. Em 14 de setembro de 2019, a gente ia casar. Na porta da igreja, a minha noiva, ela passa mal, e eu fui bombeiro também. Então, eu tenho 15 anos de carreira, fui bombeiro e policial. Como bombeiro, eu identifiquei que era algo muito grave, ela estava com a pressão alta. Uma grávida com pressão alta tem que fazer o transporte imediato. Uma grávida que tem uma pressão alta, ela corre risco de vida. Isso se chama eclâmpsia, pré-eclâmpsia, que é aumento súbito da pressão arterial, e o organismo da mãe, ela começa a rejeitar o bebê e tem vários problemas no organismo. Percebendo isso, a gente socorreu ela para o meu hospital, um hospital particular, que não teve atendimento, não teve suporte, e a gente foi para o segundo hospital particular. Por que eu estou frisando o hospital particular? Porque eu não tinha plano de saúde, mas eu acreditava que aquele hospital ia dar condições. No segundo hospital, o Hospital Promatre, um dos melhores da América Latina, receberam a Jéssica, fizeram um parto de emergência e naquele momento entregaram a Sofia no meu colo. Sofia nasceu com 1 quilo, prematura extrema de 29 semanas. Sofia teve trombose no coração, trombose no pescoço, anemia, infecção hospitalar. A Sofia, ela não respirava, ela tinha que respirar por aparelhos. Naquele momento eu falei, nossa, mas é minha filha? Eu falei, não, mas a minha esposa está vestida de noiva, ela está grávida, essa não pode ser minha filha. E a enfermeira falou, é sua filha, pai, parabéns. Naquele momento eu achei que estava dando tudo certo, que estava tudo bem, mas não estava. Depois que voltou a atenção para minha noiva, foi, cadê minha noiva, cadê minha noiva? Aí, né, aquela, calma, pai, calma, senta aqui. Explicaram o que estava acontecendo. Uma eclâmpsia. Nem sabia o que era isso. Olha, ela teve uma eclâmpsia, aumento súbito da pressão, a gente vai ter que fazer várias cirurgias. E assim, resumidamente, né, foram várias horas de muita angústia, até a gente ter que ir para o terceiro hospital. A gente saiu para o terceiro hospital para fazer outros exames que ali não tinha. E os médicos falaram, olha, sua noiva morreu. E no dia do casamento, ela teve por conta da eclâmpsia, não teve, o organismo dela não conseguiu irrigar o cérebro com sangue e ela teve uma morte encefálica, um acidente vascular encefálico. E, né, me revoltei, me rebelei, comecei a esmurrar a parede, não querendo acreditar naquela notícia. Corri para a maca, escutei o coração dela, o coração dela batia. Mesmo sabendo o que era uma morte encefálica, eu não queria acreditar naquele diagnóstico. E, cara, e aí, Luiz, voltamos pro segundo hospital, onde a minha filha estava, tive que dar notícia para os pais. Para todo mundo que estava no hospital, para todo mundo que estava na igreja, foi pro hospital e dar aquela notícia que ninguém esperava, nem eu esperava. Ontem completou 3 anos. Ontem eu tive que cantar um parabéns para minha filha, né? 3 anos, mas ao mesmo tempo tendo a saudade da perda. Não é fácil, a gente aprende a conviver com a dor. E pior, naquela época, o pior foi ter que viver o luto e cuidar da minha filha na UTI. Ficamos 70 dias na UTI. Minha filha ficou, como eu te falei, trombose no coração, anemia. Eu tendo que entender o que era prematuridade e que ela poderia ter sequelas, mas graças a Deus não teve, graças à equipe médica. Tivemos alta, e aí começou o pai com cuidados maternos. Eu tive que aprender a trocar de fralda, aprender de mamar, tive que aprender a reconhecer que era um choro de cólica, de manha, choro de dor, choro de sono, tendo o apoio das avós, mas depois veio a pandemia, então eu tive que cuidar dela praticamente sozinho, tendo que levar ela nos hospitais sozinho. E era engraçado, Luiz, que eu levava minha filha no hospital, o médico perguntava, cadê a mãe? Então, olha as coisas assim como acontecem, como a nossa sociedade ela está ausente de pai. A verdade é essa, porque a gente está acostumado de ver a mãe cuidando da criança. Teve uma vez que eu estava com a minha filha numa padaria
e eu tive que trocar minha filha. Trocar a fralda. Só tinha trocador no banheiro feminino. Eu já passei por isso. Só tinha trocador no banheiro feminino. E aí eu tive que chamar uma mãe. Olha, tem como você verificar que eu vou trocar minha filha? Ah, não quer que eu troque? Não, eu vou trocar minha filha. Só vê se não tem ninguém, nenhuma mulher no banheiro. E ela ficou na porta do banheiro para que nenhuma mulher entrasse. Eu tive que trocar minha filha. Então, falta também acolhimento para o pai que quer cuidar da filha. Por exemplo, eu tive licença maternidade por uma tragédia. E viver na licença maternidade, vi as dificuldades, eu friso isso, porque a licença maternidade, Luiz, não é uma folga, não é uma férias, é trabalho. Porque a Sofia tive que passar com ela por hepatologista, pneumologista, pneumopediatra, pediatra neonatal, neuropediatra, fisioterapias. Tudo bem, sou policial, um salário, tinha condições. E a mãe que não tem condições? Eu conversei, na época eu não tinha plano de saúde, eu tive que rodar vários hospitais públicos. E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que pegar essa minha experiência, escutar aquela mãe, escutar a Dona Maria, a Dona Maria, a Dona Cláudia, a Dona Luciana, para entender o que precisa fazer. E aí conseguimos, junto à Câmara dos Deputados lá em Brasília, o Congresso Nacional, levar um projeto de lei de aumento da licença paternidade, levar um projeto de lei de teste do peso ampliado. Então, já adiantando algumas coisas, o meu grande sonho, se eu pudesse fazer alguma coisa como eleito, é construir um hospital infantil maternidade. Eu te pergunto, aqui na sua região, na região de Americana, tem um hospital infantil público maternidade? Não tem. Talvez os hospitais públicos, talvez os hospitais de referência que nós temos são particulares. E a gente sabe que o hospital particular, não, um X da sociedade tem acesso, uma pequena parcela. Então a gente precisa fazer, de repente a gente não consegue fazer um hospital, mas faz uma clínica especializada para prematuro, faz uma clínica especializada para uma criança com doença rara, uma clínica especializada para a mãe que precisa levar o seu filho com necessidade, portador de necessidades especiais, né? Uma criança autista, uma criança que precisa de um apoio e a mãe não tem condição de arcar. Então a gente precisa ter casas para acolhimento da mãe e por aí vai. Aí a gente já vai entrar aqui nas suas pautas enquanto candidato, né? O que seria para a gente, eu busquei informação aqui dos seus projetos futuros, o que seria a Bolsa Primeira Infância? O que acontece, Luiz? Você é pai, você sabe que a criança ela fica muito doente até o 6º ano de vida. Então, o que seria o Bolsa Primeira Infância? Efetivamente, fazer uma transferência de renda para a família em situação de vulnerabilidade social, para que ela possa comprar um remédio. Se a gente falar um pacote de fralda, a gente está falando mais de R$50. Se a gente falar numa lata de leite, a gente está falando mais de R$50. Será que essa família tem condição? Não tem. Não tem condição de dar um suporte higiênico para essa criança e um suporte médico. Quando a gente fala de suporte médico, não é só pagar uma consulta, é comprar um remédio. Se a gente falar de um remédio para cólica, é R$180. Se a gente falar de um remédio, um antibiótico, então a família ela gasta muito com o tratamento médico, com remédios, até o 6º ano de idade. Eu acredito que se nós conseguirmos fazer uma transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade, pelo menos a Bolsa Primeira Infância vai ajudar quando a criança mais precisa, que é na primeira infância. Então, é basicamente isso. Muitas vezes a criança tem alimentação quando está na escola, mas seria o período anterior, né? Pegaria até os 4 anos, que ela não está na escola, às vezes não consegue vaga na creche. Exatamente. O Bolsa Primeira Infância também vai conseguir que aquela mãe consiga dar um alimento, uma proteína, né, para uma criança, porque a gente sabe que a fase alimentar da criança começa já nos 6 meses de vida. E esse programa Escola 7, seria 7x7, né? 7/7? Sim. Do Estado de São Paulo, o que seria? A escola 7x7 seria o seguinte, a escola ela funcionar ininterruptamente, nos dias da semana, à noite, tendo oficinas de aprendizado profissional,
tendo, quem sabe, vamos pegar, por exemplo, fazer um mutirão de atendimento odontológico numa escola. Às vezes, se a gente falar de escola, escola tem em todos os bairros. Nem sempre os hospitais estão próximos à comunidade. Então, a escola, ela servir de acolhimento da juventude, tirar o jovem em áreas de vulnerabilidade relacionada ao crime, oficinas culturais, oficinas profissionais, oficinas de saúde, fazer atendimento odontológico, atendimento psicológico para aquela criança que está na comunidade. Se a gente pegar as APAES, não sei se aqui tem a APAE americana, tem a APAE aqui americana nas cidades. Às vezes para um atendimento de muitas crianças autistas. Fazer um atendimento, eu já entrei numa APAE, eles têm um atendimento para uma criança multidisciplinar, né, com brincadeiras, músicas. Então, trazer tudo que pode ser feito nessas unidades para a escola, porque está mais perto da comunidade. Virar o centro de referência, né? Centro de referência. A gente tinha, antigamente, escola da família no final de semana. Uhum. Trazer estudantes, né, de educação física, fazer estágios no final de semana para fazer um campeonato de futebol para aquela criançada, um campeonato de xadrez, trazer a cultura dentro da escola do final de semana, e não deixar as escolas fechadas. Essa criação da Casa da Mulher Paulista. Ótimo. Eu acho que isso seria um marco, né? Criar uma casa onde a gente vai acolher a mãe que sofre violência doméstica. Então vamos lá. A gente tem a Lei Maria da Penha. Será que a Lei Maria da Penha está sendo efetiva? Às vezes a mãe, a mulher que sofre a violência doméstica, ela não quer retornar para sua casa. Então a gente criaria ali um acolhimento temporário, obviamente, para a mãe ficar ali. E na Casa da Mãe Paulista ela tem atendimento psicológico e jurídico. Por que, Luiz? A gente sabe, você é advogado, a gente sabe que às vezes a família ela não consegue ter uma assistência jurídica, né? Às vezes os preços são tabelados. Então a gente tem ali uma assistência jurídica de plantão para aquela mãe. Olha, é assim, vamos fazer assim, vamos entrar com uma medida protetiva. Assistência psicológica, porque essa mãe que ela sofre a violência doméstica, ela precisa ter um amparo psicológico. E a gente sabe que às vezes uma consulta com um psicólogo é cara. E também a gente pega, Luiz, as mães que que ela não quer engravidar, engravidou, né? A gravidez indesejada. Então a gente vai fazer um trabalho para que ela não aborte a criança, porque ela entenda que é uma vida, e vamos dar o suporte, vamos dar um atendimento do pré-natal, vamos fazer ali uma estrutura mínima, uma estrutura mínima, porque quando ela tem um bebê, ela possa receber um enxoval da criança, uma lata de leite. Dentro da Casa da Mãe Paulista, a gente depois vai seguir outros projetos, mas é um dentro do outro, né? Para a gente levar também um atendimento pré-natal humanizado, levar a condição do parto humanizado para os hospitais. E quem sabe a mãe, ela, quando tem o seu bebê, ela ganha uma cesta básica específica para o seu filho, tendo o leite, a fórmula, porque o leite da mãe pode secar, tendo aqueles remédios iniciais, as vitaminas, aquela remédio para cólica, tendo um pacote de fralda, tendo uma pomada, uma cesta básica específica. Para suprir ali uns meses. Os 6 primeiros meses. E essa rede de proteção, a ampliação, o aperfeiçoamento dessa rede de proteção à Mãe Paulista, ele pode estar ligado já a essa Casa da Mulher. Exatamente. A rede de proteção da mulher, a gente tem hoje na Polícia Militar, não são em todas as cidades, uma patrulha contra a violência doméstica, uma patrulha da mãe. O policial pegou o boletim de ocorrência, aquela mãe sofreu violência doméstica, o policial vai lá na casa, bate na porta, conversa com a família. Às vezes um diálogo do policial, sendo um mediador daquele conflito, vai ajudar a minimizar ou até mitigar a violência doméstica. Então, são várias formas e como eu falei para você, está inserido na Casa da Mãe Paulista. E aí, bom, pela sua fala eu já percebi que você é contrário ao aborto, é uma das suas pautas, né? E em último caso, no caso dessa mãe, por exemplo, numa gravidez indesejada, ela ser recebida e ter esse acolhimento, até que se faça o direcionamento para que ela dê essa criança
em último caso, para adoção, né? Exatamente. E não se assassine uma vida. Exatamente. Olha como são as coisas. Luiz, a minha filha nasceu de 6 meses. A gente viu recentemente, não salvo engano, não sei se foi na Bolívia, a aprovação do aborto até o 6º mês de vida. A minha filha nasceu com 6 meses. A minha filha sabia quem eu era. Eu falava na incubadora, o coraçãozinho dela acelerava. Tem um vídeo, não sei se vocês têm condições de colocar, eu cantando para minha filha a primeira vez. Ela segura no meu dedo e ela abre o olho para mim. Então, eu sou contra o aborto. Obviamente que tem as exceções, quando é crime, quando é estupro, enfim, a legislação já permite isso. Sim. Mas a gente precisa acolher essa mãe. A gente precisa acolher essa mãe e como você bem colocou, de repente ela não quer, tudo bem, ela não quer, vamos colocar para doação, mas vamos fazer o processo legal, vamos procurar uma família adequada, né? Exatamente. A obrigatoriedade também está entre as suas pautas. A obrigatoriedade do parto humanizado em todos os hospitais paulistas. Exatamente. A gente sabe que muitos médicos, muitos hospitais forçam o parto cesáreo. Às vezes aquela mãe ela quer ter o parto normal, ter um parto humanizado, ter um acompanhamento com a mãe, porque é muito importante que a mãe ela possa escolher se ela quer ter o parto cesáreo ou o parto normal. Quando a gente fala humanizar, dá todo esse acolhimento do pré-natal e do pós, porque a gente sabe que quando a criança nasce, tem uma série de especialidades. E muitas vezes a mãe ela tem a depressão pós-parto. Naquele momento do puerpério, ela pode cometer um assassinato. Isso está na legislação. Só que às vezes essa mãe ela cai numa depressão profunda. Ela, por exemplo, pode cometer suicídio. Ela cai numa depressão profunda que ela também não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Outra coisa também, Luiz, muitas mães, quando ela volta da licença maternidade, ela é mandada embora. A gente sabe que existe um período, agora não me recordo, um período de estabilidade, mas por que não aumentar esse período de estabilidade profissional quando a mãe volta da licença maternidade? Então isso é humanizar todo um processo, não só o parto, mas humanizar a vida, né, da mãe, da criança, da família. Em toda essa carreira política sua que está iniciando agora, né? Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar hoje? Tudo bem que os sonhos eles vão crescendo conforme a gente alcança. Sim. Mas, olha, eu gostaria de estar daqui a tanto tempo em tal lugar e fazer isso. Eu estou entrando porque hoje o meu sonho é fazer isso. Sim. Qual é o seu sonho? Bom, meu nome é Tenente Bahia, mas eu nasci em São Paulo. Eu sou um paulista. Meu sonho é ser deputado nos mandatos que eu puder ser eleito, mas de verdade é colocar dentro da família, olha, eu consegui fazer isso por você. Quem sabe a gente possa ter em todas as grandes cidades, os municípios, ou um hospital infantil e maternidade público com o nome, por exemplo, da minha esposa que faleceu. Que, infelizmente, repito, por uma tragédia, eu tive que reconhecer as dificuldades da mãe. Porque, então, o meu sonho pessoal é um dia, quem sabe eu construir um hospital na cidade de São Paulo, ou nas cidades aqui, Campinas, Americana e por aí vai. Um hospital de referência da mãe, especializado em prematuro, especializado na criança autista, especializado em crianças portadoras de necessidades especiais. Quem sabe a gente não possa, que toda a escola possa receber essa criança, que a gente sabe. Às vezes a mãe ela não tem uma garantia que essa criança vai estar numa creche. Ainda mais se essa criança tiver algum distúrbio, se essa criança ter o autismo. A escola não está preparada para receber essa criança. E os profissionais também não estão. Não estou falando que o profissional é despreparado. O profissional, o educador, o professor, ele tem que ser educado, tem que ser treinado, e ele tem que ter uma gratificação. A gente também tem que... E aí são outras pautas, né? A gente fazer um plano de carreira para os educadores e professores. Aquele professor educador que vai trabalhar com a criança autista, ele tem um aumento no salário porque ele vai se capacitar, vai procurar cursos. Então eu acho que, para resumir, né, a sua pergunta, o meu grande sonho é construção de hospitais infantis públicos de referência, quem sabe em todas as cidades do estado.
E a sua experiência, então, como pai, te trouxe até, na verdade, virou sua vida, né, em 180 graus. E a sua experiência enquanto policial militar, e já também tendo passado pela Corporação dos Bombeiros Militares, o que isso agrega enquanto um político mandatário, possivelmente? Ótimo, perfeito. Eu fui bombeiro, fui policial militar. Então, eu tenho pautas e projetos que defendem os funcionários, não só os militares, mas os funcionários públicos, civis e militares. Por exemplo, pra você ter uma ideia, a licença paternidade na Polícia Militar são 5 dias. 5 dias você vai ficar no hospital com a sua esposa. Então, por que não? A gente tem uma licença paternidade de no mínimo 45 dias. 30 a 45 dias. Vamos propor projeto de lei. Vamos propor um estatuto dos militares. Policial militar, Luiz, não tem vale transporte. Policial militar não tem plano de saúde. Por que não a gente propor um plano de saúde, um vale transporte para os policiais militares? Por que não a gente melhorar o plano de carreira? Por que não a gente fazer parcerias público-privadas para o policial conseguir não pagar um pedágio? Não sei, vamos estudar. Por que não, policial? Agora, na cidade de São Paulo, o policial, ele não tem dia, não tem horário para trabalhar. Então, por que liberar o carro do policial pro rodízio veicular? Então, são várias pequenas coisas que, na verdade, vai fazer uma grande diferença na vida do policial militar. E, claro, o que a gente fala sempre é política salarial, mas isso tem que ter... Quem dá aumento e faz a política salarial é o governador. Então, tem que ter uma proximidade do governador, tem que articular junto com outros deputados na Alesp e buscar não só da classe, como eu falei, não só a classe militar, mas os funcionários públicos civis, professores, médicos, enfermeiros e por aí vai. Gente, Bahia, eu quero agradecer você ter aceitado estar aqui conversando conosco. Obrigado. Eu desejo sucesso nessa empreitada. Obrigado. E caso você queira, dá o seu recado de consideração final aqui para o nosso telespectador. Bom, gente, prazer enorme, sou o Tenente Bahia, sou o candidato da família no dia 2 de outubro. Eu peço que vocês votem certo, votem com certeza, estudem seus candidatos. Quem sabe, né, eu possa ser o seu candidato. E obrigado, né, aqui no programa, na Sala Política. Eu não sei se eu posso falar meu número, acho que não. Pode falar. Pode? Pode. Então, meu número é 22.900. Então, no dia 2 de outubro, você já tem um candidato aí, 22.900, Tenente Bahia. Obrigado, Tenente. Obrigado, venha Luiz. Mais vezes, venha eleito. Já se Deus quiser. Com você, senão eu vou lá na Lesp, vou pegar todo mundo que passou aqui comigo e falar assim, agora vai dar entrevista. Antes da campanha, tem que dar depois. Vou retornar, hein? Vou retornar. Obrigado. Compromisso feito. E obrigado a você que nos assiste. Agradecer aqui também o Thiago Zanetti, que fez a técnica aqui pra gente. Eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui no canal 14, na TV Todo Dia, uma parceria com o portal O Carioba. Até amanhã.